Quer dizer, então, que o medidor de que você agora é um homem é quando você se casa? O casar é a segunda etapa. A primeira etapa, eu me torno um homem. Eu assumo as minhas responsabilidades. Quando eu assumo as minhas responsabilidades, eu não amadureço, eu sei lidar com minha responsabilidade, eu já respondo por mim, aí eu vou assumir a responsabilidade de cuidar de uma mulher. Isso é um princípio bíblico. Vou repetir, quando eu amadureço, eu passo a ter maturidade e condições de cuidar de mim, jovem. E aí eu alcancei um nível que eu agora posso ser responsável por mim e por uma mulher. Beleza, casei. Depois que eu amadureço, cuidando dessa mulher, eu ganhei um outro nível de responsabilidade e agora eu tenho capacidade de ser responsável por um filho. É gradativo. Então, o que acontece com a juventude é que por meio do pecado, você pula as etapas, você não tem nem responsabilidade sobre a sua vida e já se casa com mulher. Então você não sabe se cuidar, não sabe quanto menos cuidar de mulher, quanto mais de um filho. Aí você tem uma sociedade quebrada em família, porque pulou etapas, não amadureceu no tempo certo e está amadurecendo com um menino chorando na orelha noite e dia e com uma mulher chateada porque não tem segurança no homem que está dentro de casa, não é provedor de nada. Entende isso? Esse é um grande problema. Então amadurece para si, amadurece a ponto de poder assumir uma mulher, depois amadurece para poder ter filhos, e em quarto passo ele se torna um líder na igreja. Ele amadurece a ponto de cuidar dele, da mulher, do filho e agora de um grupo, de uma célula, de um grupo na igreja. Ele se torna um líder na igreja do Senhor. Quando o cara não é nada disso, é só líder, ele não sabe o que é lidar com problemas. Ele até sabe pregar, ele até sabe repetir os textos, mas na hora que se senta com um homem com um problema, ele não sabe o que fazer. Ele não tem experiência com isso. Então, nós homens precisamos entender os processos de Deus. E se na nossa jornada, como aconteceu comigo, na minha jornada, depois vocês vão conhecer minha história, eu pulei etapas. Sofri muito. Mas eu só entendo isso depois de muitos anos, é que eu vim entender isso aqui. E graças a Deus que eu tive experiências das quais Deus me curou, para que hoje eu possa, com mais autoridade, dizer para o jovem, dizer para o homem, cara, você precisa voltar aí, ó, e resolver isso aqui, ó. O problema não está na tua mulher, está em você. Resolve contigo. Cuida de você primeiro. Aí você vai conseguir cuidar das outras coisas. Entende? Isso é hombridade, é responsabilidade e sacrifício. É isso que o Senhor quer para as nossas vidas. Um homem, ele não é um supridor de dinheiro dentro de casa, somente. Ah, eu tenho que ser o supridor da minha casa financeiro, mas é também. Tem um monte de homens cristãos errando gravemente com isso, porque o cara, ele acha que ele não precisa se... Sabe, Luiz? Eu não preciso de princípio, eu não preciso de nada, sabe por quê? Porque eu boto meu salário aqui todo dentro de casa. Eu não bebo, não fumo, nem pego prostituta. Então, pago tudo aqui. É um lixo de ser humano. Porque é sua obrigação fazer isso, mas não é só isso. A Bíblia diz que o homem é supridor, primeiro, emocional da mulher e dos filhos. Primeira coisa que o homem precisa ser, supridor emocional. Segundo, supridor sexual da sua mulher. Isso faz parte também. Terceiro, ele precisa ser um supridor da área afetiva da mulher e das crianças. E por último, ele precisa ser um supridor financeiro, porque é importante também a segurança financeira. Mas não é só finanças. E aí você tem um monte de cristãos que lê a Bíblia, vai para a igreja, mas vou nem falar o quê. Porque não se preocupa. Não é um supridor espiritual, é outra coisa, um supridor espiritual dentro da sua casa. O homem tem que puxar a dianteira da sua casa. Quantas e quantas, posso falar isso com autoridade do que eu estou falando, porque escuto pessoas há muitos anos. Quantas casas a mulher é responsável pela parte espiritual da casa? Não pode. Elas não têm constituição física nem mental para segurar essa ponta. Não pode. Ela é ajudadora. A ponteira é nossa. É nossa obrigação ser o cara da oração, ser o cara da adoração, ser o cara da leitura bíblica. É a minha responsabilidade chamar os meninos e dizer, você já leu hoje? Vamos sentar aqui com o papai para ler a Bíblia. Vamos orar aqui com o papai. Mas quando a nossa esposa tem fogo no coração e faz isso, a nossa tendência é dizer, já está resolvido, beleza. Não precisa. Lá na frente,
eles crescem com um desequilíbrio emocional e eles vão reproduzir isso na casa deles. Entende isso? Então, o homem, ele precisa ser supridor também espiritual na sua casa. Isso não é uma culpa sobre nenhum de nós. Quando eu começo a pensar sobre isso, Deus tem misericórdia de nós. Ele tem paciência. Entende? A gente tem tempo para agora resolver. Talvez eu não seja errado nisso tudo, mas tem alguma coisa que o Espírito está me cobrando. Né? Quando eu estudo essas coisas, e eu me lembro dessas coisas, eu começo a fazer uma escuta da minha própria vida com o Espírito de Deus, para saber no que é que eu estou errando, o que é que eu preciso dar uma corridinha. Porque às vezes eu fui uma pessoa que conseguiu cumprir isso tudo, mas na correria eu deixei alguma coisa passar, acontece, não tem ninguém perfeito, estamos na corrida, todo mundo junto. Então, como homens, uma reunião como essa, é para a gente se lembrar desses valores, porque isso aqui deixa a porta da nossa casa aberta, quando não é cumprido, quando sequer eu mensuro sobre essas coisas. Tem um monte de homem que eu já dei de cara, já confrontei, homem maduro, que não cumpre essas coisas, e coloca o peso sobre a mulher, que eu sou homem da casa. Quando eu preciso dizer isso na minha casa, é porque já tem alguma coisa errada. Aqui sou eu que mando. Coisa errada. O líder não precisa dizer que é líder. O chefe não precisa dizer que é chefe. Não o homem de Deus. O chefe da casa, o líder da casa, ele é reconhecido pelo que faz. Lembra? O homem de Deus é reconhecido não pelo que conquista, mas pelo que entrega. O servo de Deus é conhecido pelas suas renúncias. Os homens mais respeitáveis foram aqueles que mais entregaram. A nossa guerra, a gente tem uma guerra absurda como homem, Marcos, para entregar. Mas para ganhar, a gente é feliz. Para cobrar dos outros, a gente é fácil. Mas para entregar, a gente sofre. Eu nunca vi um assunto pelo qual os homens se dispõem tanto a orar quando Deus fala para entregar alguma coisa. Eu preciso jejuar, irmão. Eu vou entrar numa campanha de 7 dias só na água e no pão. Por quê, meu irmão? Vai se arrepender dos pecados? Não, é porque Deus está me pedindo uma coisa. Aí a gente jejua, aí a gente ora, aí a gente até diz, não, é o diabo que está falando comigo, não é possível. Deus não me pediria isso. Eu ainda ouso dizer, só Deus lhe pediria isso. Por quê? Porque nós ainda estamos quebrando lá o princípio, fuja. A gente não fugiu. A gente achou que a gente matava no peito e levava essa numa boa, porque nós somos machos. Bravo, bruto, esquecemos da mansidão, esquecemos daquilo que nos dá a justiça de Deus, né? Então eu esqueço que eu tenho essa responsabilidade de prover a minha casa com segurança, e segurança é prover para as nossas esposas e filhos, finanças, né? Principalmente a esposa agora, trazendo para a esposa, finança, segurança emocional, segurança espiritual, segurança afetiva, segurança sexual. É nosso papel. E aí, irmão, as coisas começam a caminhar no lugar de onde nunca deveriam ter saído. Você pode dizer amém?